Mistério e poder. Os ninjas realmente existiram. Em poucos minutos você descobrirá um mundo de habilidades incríveis e estratégias secretas que os ninjas dominavam. E contaremos com o Shinji Kagawa, um verdadeiro ninja que vive em uma pequena aldeia chamada Koku, a algumas centenas de quilômetros da capital do Japão, Tóquio, no ano de 1490 d.C. Onde Shinji mora é apenas uma vila comum onde as pessoas pastam ovelhas, cultivam arroz e passam as noites frias comendo e contando histórias, jogando o incrivelmente envolvente jogo de cartas Koro. O que torna esta aldeia única é que até os bandidos mais impiedosos têm medo de aparecer nela em um pesadelo, e os respeitados governantes ocasionalmente enviam presentes para nosso Kagawa e sua família. Tudo porque toda a vila de Koku é povoada por ninjas, incluindo as meninas que continuavam a fazer as mesmas coisas. Lembra do nosso vídeo sobre samurais? Falamos sobre o rígido sistema de classes que dominava o Japão medieval. No topo estavam os samurais, com o direito de matar quem quer que vissem, logo abaixo estavam os comerciantes, fazendeiros, artesãos e outros. E no fundo estavam os burakumin, chamados de pessoas de segunda classe. Mas para nós, o importante é que os ninjas eram únicos, pois dentro dos rígidos moldes feudais da época, não pertenciam a nenhuma classe. Nosso Shinji Kagawa, como todos os outros profissionais da sua profissão, vive em uma vila separada e pode ser quem quiser. A grande maioria dos ninjas na vida cotidiana se disfarçava de agricultores, alguns fingiam ser comerciantes, e os mais ousados podiam facilmente se passar por samurais. O mais importante para cada ninja era seu clã. Shinji pertence à família Kagawa, e esta família, por sua vez, faz parte da lendária aliança das 53 famílias de Koku. O nome é derivado da vila onde existe o mini-estado dos samurais de Koku, que continua até hoje como uma cidade onde é bastante popular uma atração que permite viver um dia na pele de um ninja. Na verdade, essa atração não tem nada a ver com a realidade, você só é convidado a vestir um traje justo e lançar shurikens através de um percurso de obstáculos. Na realidade, nosso Shinji, sua família e a aliança das 53 famílias realizaram uma tarefa mais épica. Do século X ao XVII, ao longo de 700 anos, o Japão era um estado feudal e diversas cidades e regiões estavam constantemente em guerra uma com as outras. Nestas circunstâncias, todos buscavam uma vantagem que permitisse matar discretamente altos funcionários, realizar sabotagens e vencer guerras com o mínimo de derramamento de sangue. Não é difícil adivinhar que essa vantagem se tornou os ninjas. Foi por isso que lhes permitiram viver separadamente e ninguém perturbava a paz. Chamar nosso Shinji de ninja não seria correto. Naquela época, os profissionais dessa profissão eram chamados de shinobi, ou, abreviadamente, shino. A palavra ninja veio da China, onde os assassinos contratados ganharam fama mundial. A palavra shinobi se firmou e é usada até hoje. E, na verdade, chamar nosso Shinji de assassino contratado seria incorreto. Um shinobi é mais um espião sabotador, pois assassinato é apenas 10% do trabalho de qualquer clã de ninjas. Os outros 90% são espionagem, roubo de dados secretos, incêndios, envenenamento de água e outras alegrias da vida de espião. Os palhaços que você pode ver no cinema ou em festivais não têm nada a ver com o nosso Shinji, pois ele o superaria em todos os aspectos. Os ninjas não se tornam ninjas, eles nascem assim. Assim que o bebê Kagawa nasce, começa o treinamento. Uma cesta com o bebê era pendurada no canto e era balançada periodicamente, para que o bebê se chocasse contra as paredes, é claro, sem danos ao cérebro. A família Kagawa garantia que o Shinji desenvolvesse reflexos desde cedo. Mais tarde, Shinji começou a ser girado e virado em todos os ângulos possíveis. Após milhares de contusões, a criança aprendeu a pousar de forma que nada se quebrasse e passou para a próxima etapa de treinamento. E antes de tudo, isso não era apenas exercício físico, mas também leitura, arte e ciência. Um shinobi deve conhecer. Shinji, como todos os shinobi, dominava perfeitamente a química, lia mapas militares de todos os tipos, sabia decifrar documentos e era um excelente ator.
Um negociante, um camponês, um samurai ou até mesmo um novato nas artes militares, um ninja podia se passar por qualquer pessoa para alcançar seus objetivos. É por isso que as escolas modernas de ninjutsu têm pouco em comum com os verdadeiros shinobi. Eles são mais espiões ideais do que lutadores. A famosa ninjutsu é mais um ensinamento sobre alcançar resultados a qualquer custo do que sobre combate físico. Eles ensinavam como usar os punhos, mas não se concentravam muito nisso. Afinal, por que lutar com os punhos se você pode atirar em seu alvo? Mais atenção era dada a exercícios mais importantes como a visão noturna. Um jovem shinobi era colocado em uma caverna onde só havia uma tocha acesa. Mais tarde, a tocha era substituída por uma vela e, eventualmente, tudo era removido para que a escuridão fosse sua amiga, assim como suas pernas, porque por que se envolver em uma briga cansativa se você pode cegar o inimigo e fugir? Havia um exercício especial em que um jovem shinobi recebia um chapéu e o segurava no peito enquanto corria. Se as correntes de ar mantivessem o chapéu no peito, significava que a velocidade e a técnica estavam corretas. Talvez o maior preconceito associado aos ninjas seja com sua indumentária. Em 90% dos casos, quando Shinji partia para uma missão, parecia um simples camponês. Nada de trajes pretos ou katanas, pois eles chamavam atenção. Afinal, os samurais usavam essas roupas e qualquer pessoa poderia fazer perguntas sobre seu serviço e quem você era na vida. A arma favorita de Shinji era a kusarigama, uma foice em uma corrente longa que podia cortar qualquer membro, incluindo a cabeça. Mas o que os samurais gostavam mais era que, desmontada, a kusarigama se parecia com uma foice agrícola. As guerras fervilhavam em todos os lugares e à entrada da cidade todos passavam por um controle rigoroso. Um camponês com uma foice causava o mínimo de perguntas aos guardas. Esses trajes pretos não eram utilizados por nenhum verdadeiro shinobi. Qualquer outro samurai não usava isso, pois era tolo. Se camuflar na escuridão não ajuda, os trajes dos ninjas para incursões noturnas eram marrom, cinza ou cinza escuro. Essas cores os ajudavam a se misturar com as sombras, assim como suas técnicas de infiltração. Os ninjas eram extremamente racionais. Eles estavam na vanguarda da tecnologia e usavam amplamente armas de fogo, socos ingleses e outras tecnologias desconhecidas para a época. Os shinobi estudavam todas as artes marciais possíveis, mas apenas com o objetivo de desvendá-las. Na verdade, eles aperfeiçoaram suas habilidades de ataque pelas costas, atordoamento, uso de venenos e lutas em espaços confinados. Os modernos praticantes de karatê, com seus movimentos e danças, não durariam um minuto nesse tipo de luta. Portanto, 200 dos 365 dias do ano, nosso Shinji treinava e levava uma vida comum de agricultor. Um europeu visitante não entenderia em que vila estava, mas todos os líderes locais sabiam a quem recorrer em caso de problemas. A estratégia era simples. Por exemplo, um senhor feudal de Tóquio, Son Ren, estava se preparando para uma guerra com um senhor de Fuji. Os rumores diziam que o exército de Fuji era 3 vezes maior. Son Ren suspirava e enviava uma delegação à nossa vila. Eu, fora de coco, parecia mais uma carga de ouro e produtos que um trem blindado quando chegava à vila. Os negociadores presenteavam os respeitados shinobi dos clãs de coco e pediam ajuda. A quantia de presentes era grande e nossa família, incluindo Shinji, era convocada para um briefing. A decisão foi tomada: dispersar a mística e espalhar o boato de que algo estava acontecendo com os kami em Kyoto e que não valia a pena ir para a guerra. Shinji empacotava suas coisas e partia para Fuji, pronto para a guerra. A cidade mais parecia uma fortaleza, mas quem da guarda iria questionar um pobre camponês com um chapéu de palha e uma foice nas costas correndo da guerra para uma cidade protegida? É claro que não havia perguntas, e Shinji facilmente entrava. Lá, nosso Kagawa se instalava em um albergue camponês para 100 pessoas e discutia tranquilamente sobre colheitas e cultivo de arroz, encontrando tempo para incendiar a cidade e culpar a natureza. Ele explicava aos seus trabalhadores que seu irmão, que vivia em Tóquio, havia dito que o governante local, Son Ren, estava colaborando com os kami, e que esta era apenas uma parte do trabalho sujo.
Depois de liquidar os comerciantes de armas, fazendo-se passar por eles, Shinji infiltrava-se no acampamento dos samurais, descobria a localização de seus líderes e outras pequenas coisas, enquanto espalhava o boato de que os sujos de Tóquio tinham ligações com os kami. Em seguida, com a foice, ele lidava com os ninjas do clã Idia, que trabalhavam para Fuji. Cypher penetrava na casa de um líder militar local e roubava todos os planos de ataque, número de tropas e suprimentos, e como toque final, molhava levemente a roupa de um dos generais com pólvora para que, durante sua apresentação pública, Shinji pudesse acender um fósforo e queimar o general. O governante Kubo entendia que isso era obra dos samurais, mas toda a cidade murmurava que era melhor não se envolver com eles. O exército estava desmoralizado e não havia mais chance de uma guerra organizada, e se houvesse, Shinji já havia retornado a Koku com cópias de mapas, planos e informações detalhadas. As armas deles mais pareciam um filme de James Bond, não é mesmo? Mas na realidade era assim que poderia ser um dia comum para um samurai como Shinji Kagawa, ou qualquer outro rapaz como ele. Os shinobi não são os ancestrais dos karatecas modernos. As faixas nos cintos dos ninjas são os ancestrais dos super espiões, espalhando boatos, realizando sabotagens e armando diversas tramas. Eles estavam séculos à frente da sociedade em desenvolvimento. Enquanto os samurais eram ensinados no Bushido, para os ninjas não havia conceito de honra, apenas missão, e falhar significava a morte. Ao contrário dos assassinos, para os quais a morte era considerada uma falha, qual seria o sentido da morte de Shinji se ele não trouxesse as informações de volta para casa? Até a lenda de que os ninjas caminhavam sobre a água é verdadeira. Eles inventaram esquis aquáticos, amarrando remos de junco aos pés e, com habilidade suficiente, podiam deslizar sobre a água. Os ninjas aproveitavam bem essa técnica. Por outro lado, todas as histórias sobre rituais de suicídio são pura ficção. Se Shinji decidisse não aceitar a missão de Fuji, não lhe aconteceria nada. Os ninjas preferiam evitar missões arriscadas para não causar problemas. A morte só poderia ocorrer se alguém deixasse o clã ou revelasse um segredo aos civis. Nesse caso, outros ninjas do clã tinham que punir o criminoso. Ironicamente, foram os ninjas que ajudaram o lendário Shogunato Tokugawa a unificar o Japão sob seu domínio. No entanto, com o desaparecimento dos conflitos feudais, por volta de 1620, os ninjas se tornaram desnecessários. Tokugawa fez do ninja um símbolo de desprezo, queimando publicamente, executando e empurrando os sobreviventes para o submundo. Os que sobreviveram foram legalizados e começaram a usar suas habilidades no comércio, na agricultura e em outras áreas. Suas técnicas foram queimadas em cerimônias e o único vestígio do ninja nos teatros, onde os bastidores trocavam cenários, o traje preto justo, para permanecer despercebido, tornou-se o protótipo da indumentária que vemos nos filmes modernos. O ensinamento ninja desapareceu e hoje nenhuma escola japonesa pode provar que descendem desses super espiões. No entanto, isso não nega a possibilidade de sua existência, afinal a essência do ninja está em ninguém saber se eles realmente existem. Até a próxima, amigos!